meus amigos, tudo bem? Bom, começando a semana e hoje nós vamos falar sobre dois dos principais males que afetam o nosso Brasil. Vamos falar sobre a imprensa brasileira e sobre o STF. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ao final do vídeo, se você gostou, dê o seu like, se não gostou, dê o seu dislike, ok? Vamos então para o nosso assunto do dia. Bom, nós tivemos no dia 26 de julho de 2020, portanto agora no domingo, uma notícia no portal UOL dizendo o seguinte: manifestantes protestam contra Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Pelo menos 35 pessoas se reuniram hoje na esplanada dos ministérios para protestar contra o governo Jair Bolsonaro, sem partido. Essa foi a primeira manifestação após o presidente anunciar que o último teste para o coronavírus deu negativo. Bom, primeiro que não tem nada a ver manifestação anti-Bolsonaro com teste de coronavírus que deu negativo para o presidente. Mas enfim, essa é a nossa extrema imprensa. E o que é que eles noticiaram aqui? Que 35 manifestantes se manifestaram ali contra o presidente. Quando nós temos manifestações como estas, que vão milhares de pessoas para as ruas se manifestarem a favor do presidente, em apoio a ele, logo vem essa mesma imprensa chamar de atos antidemocráticos, manifestações antidemocráticas, como tivemos agora recente uma manifestação, uma declaração do ministro Gilmar Mendes, dizendo que essas manifestações antidemocráticas são criminosas e devem ser punidas. Ao mesmo tempo, nós temos lá que o Supremo avança com inquérito sobre manifestações antidemocráticas, ou seja, a imprensa começou a dizer que as manifestações em apoio ao governo eram antidemocráticas e agora nós já temos, inclusive, um inquérito no Supremo avançando sobre as tais manifestações antidemocráticas. Por outro lado, nós temos ali os antifas, os antifascistas, que um grupo se autodenomina antifascista, se vestindo de preto ali, queimando bandeira do Brasil, tendo confronto com a polícia militar, e a imprensa tratando essa turma como democracia, ou seja, manifestações em defesa da democracia. Nós vemos aí nessa imagem um antifa com uma bandeira preta com o símbolo do anarquismo pisando em uma bandeira do Brasil. Olha só o nível dessa gente que é chamado de democráticos ou que se manifestam em defesa da democracia. Aí vem lá o G1, manifestantes fazem ato em defesa da democracia e contra Bolsonaro em São Paulo. Aí você vai ver lá, são torcedores de futebol, torcida organizada do Corinthians, essa turma que sempre está às voltas ali com a polícia. Aí nós vemos aí manifestantes agredindo um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, vestido ali de verde e amarelo, mas esses são os democráticos. E depois eles até fizeram uma declaração, a CNN divulgou isso, tem até um vídeo lá para quem quiser ver, onde eles dizem, abre aspas, podemos usar de violência, disseram lá os integrantes dos antifas, à CNN. Aí temos lá no estado de Minas, manifestação antifascista ocupa a esplanada com protestos pela democracia. E essa é a nossa imprensa, essa mesma imprensa que vem todos os dias massacrando o presidente, mesmo sem ele ter nenhum caso de corrupção no governo. Bom, agora vamos lá para o Nordeste, vamos falar sobre a operação que teve lá no Piauí contra a esposa do governador do Piauí, o Wellington Dias, do PT, a deputada lá que está envolvida em desvio de verbas do Fundeb. Temos lá uma matéria. O governador do Piauí, Wellington Dias, recorre ao STF para usar dinheiro do Fundeb na Covid-19. Você vê lá atrás, lá no dia 23 de julho de 2020, saiu essa matéria dizendo que
o Wellington Dias, governador do Piauí, estava recorrendo ao STF para usar o dinheiro do Fundeb no combate ao vírus chinês. Os valores foram obtidos pelo Estado por ordem judicial no importe de 1,652 bilhões. O governo quer usar parte do valor no combate à pandemia, prevenindo-se assim o colapso das finanças públicas. Como é bonzinho esse governador, né? A Correio Brasiliense. Mesmo após as ações de 2018 e 2019, o governo estadual continua com os contratos com as empresas envolvidas no esquema. Olha só, aí a deputada federal, que é a primeira-dama do Piauí, foi alvo da PF por desvio do Fundeb nessa operação que a PF fez lá. Temos lá no G1, PF faz buscas na casa do governador do Piauí e no gabinete da primeira-dama, deputada federal pelo Estado. Operação mira Rejane Dias, mulher do governador que foi secretária estadual de Educação e hoje é deputada federal. Olha só de que partido que ela é. Lógico, do PT. É o pessoal da extrema esquerda, né? Que são anticapitalistas, mas adoram um dinheiro público para colocar na própria conta. E aí ele vinha ali reclamando, Piauí pode perder 700 milhões sem renovação do Fundeb. A principal fonte de financiamento da educação no Brasil tem prazo de validade, deixa de existir em 31 de dezembro. Se acabar sem um mecanismo que o substitua, a perda é grande. O Estado do Piauí deixaria de receber só em recurso complementar cerca de 700 milhões, valor aproximado recebido pelo Estado em 2019. Então, cerca de 700 milhões anualmente ia só para o estado do Piauí. E agora eles aprovaram então lá o aumento no Fundeb, então vai aumentar muito mais ainda. Temos aqui no antagonista, Rejane Dias pediu PEC do Fundeb na agência da Câmara. A deputada federal Rejane Dias, do PT, foi a autora de um dos 6 requerimentos para incluir a PEC do Fundeb na ordem do dia. Ou seja, ela estava muito interessada em aumentar o valor do Fundeb, porque ela estava preocupada com as criancinhas. E olha só o que ela estava fazendo. Ao invés deles contratarem ônibus para fazer o transporte escolar, eles estavam contratando caminhões e caminhonetes, levando as crianças em pau de arara. E essa mesma deputada Rejane Dias, esposa do Wellington Dias, governador do Piauí, faria no dia de ontem uma live com a também deputada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Tabata Amaral. Sim, Tabata Amaral, aquela esquerdistinha adorada pela mídia. Aí, por motivos óbvios, a live não aconteceu. Aí nós vemos ali a imprensa, ela noticiando também que contas de bolsonaristas em redes sociais são retiradas do ar após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente, então, através da AGU, pediu ali que o STF reveja essa decisão absurda. E enquanto isso, no Rio de Janeiro, o governo do Rio pretende desmontar 3 hospitais de campanha que não foram utilizados. Ou seja, o STF, aquele mesmo STF que toma essas decisões esdrúxulas, absurdas, é o mesmo STF que tirou do presidente o poder de decisão sobre a pandemia e passou aos governadores e prefeitos. O que aconteceu? Absurdos como esse, ou seja, o governador do Rio de Janeiro gastou milhões para construir hospitais de campanhas que não foram utilizados e agora serão desmontados. Olha o tanto de dinheiro jogado no lixo. E aí nós temos lá a notícia na BBC, Covidão já atinge governos de 7 estados e valor investigado chega a 1 bilhão e 70 milhões. Diante dos absurdos que vem acontecendo no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel está enfrentando um processo de impeachment. A LERJ decide abrir processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Uma notícia da Veja, deputados do Rio aprovam por 69-0 processo de impeachment de Witzel.
Então, o que é que acontece? O presidente da Assembleia Legislativa dos estados, no caso lá no Rio de Janeiro, ele tem a competência exclusiva de colocar ou não em pauta o pedido de impeachment de um governador para que seja votado. O que fez lá então o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Ele colocou em votação se daria andamento nesse processo de impeachment do Wilson Witzel. Ou seja, ele foi mais democrático do que poderia ser. E nessa votação, a Assembleia Legislativa resolveu por 69 votos a 0, com uma abstenção. O único que não votou a favor da abertura do impeachment do Witzel se absteve de votar. E por 69 a 0 foi aberto, então, o processo de impeachment. O que o Wilson Witzel fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, de novo Supremo Tribunal Federal. E, para surpresa de ninguém, Dias Toffoli suspende comissão especial do impeachment de Witzel. Toffoli determina formação de nova comissão especial para analisar impeachment de Witzel. Decisão do presidente do STF atendeu a pedido da defesa do governador do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no procedimento de impeachment aberto pelos deputados. Ou seja, a coisa foi feita de uma forma mais do que democrática, mas mesmo assim Dias Toffoli interferiu naquele poder, suspendendo o processo de impeachment que vinha andando. Toffoli suspende comissão especial do impeachment de Wilson Witzel e determinou que se forme uma outra comissão, uma nova comissão para o impeachment do Witzel, ou seja, para o Witzel ganhar tempo com esse processo. Bom, agora, atualizando a notícia, o que acontece? A Alerj vai ao STF contra a decisão que dissolve comissão. A Alerj, então, vai recorrer dessa decisão monocrática de Dias Toffoli, ou seja, vai pedir que o STF reveja essa decisão monocrática de Dias Toffoli, que suspendeu o processo de impeachment e mandou que a Assembleia Legislativa formasse uma nova comissão de impeachment de Wilson Witzel. E a Alerj também está analisando levar todos os 70 deputados estaduais para a nova comissão de impeachment de Witzel, ou seja, se todos votaram pela abertura do processo de impeachment, e se todos eles fizerem parte dessa comissão, o que vai acontecer? O Wilson Witzel não vai escapar. Mas o Dias Toffoli acha que tem que ajudar o Wilson Witzel. O Supremo Tribunal Federal só tomando decisões contra os interesses do Brasil. E não é de se espantar que um ministro do Supremo faça live com um indivíduo chamado Felipe Neto, que é um influenciador que tem quase 40 milhões de pessoas inscritas no seu canal e que ali ele só faz doutrinar jovens, crianças e colocando ideias esquerdopatas na cabeça desses jovens. Diante disso, com todas as ações que o Supremo faz para desmoralizar a si mesmo, que os ministros fazem para desmoralizar a instituição STF, nós só podemos mesmo fazer a dança da chuva com Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, 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 ministro Alexandre de Moraes.